Salve, salve tropa, beleza? Palpites para o dia 22 de julho de 2023, nosso sábado. E antes da gente ir para a análise, como de costume, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos para cima, tá? Bora! Hoje, sexta-feira, tropa, a gente já cravou o bilhete do canal, tá? Cravamos na sexta, porém ontem, quinta-feira, a gente não conseguiu cravar, né? O Vikingu aí fez um gol, o jogo ficou 1 a 0, mas foi um jogo bem movimentado e poderia ter saído mais gols, né? O Vikingu precisando da vitória, precisando fazer gol, acabou que não saiu gol, tá? Porém, vamos pra cima, a gente tá 4 a 1, né? 4 greens contra 1 red, então estamos no positivo, vamos pra cima que sábado e domingo tem mais e vamos terminar a semana no positivo, certo, tropa? Bom, e o primeiro jogo, tá, aqui no sábado que eu vou trazer pra gente é a Superliga da China, 8h35 da manhã. O Hangzhou vai receber o Shandong em casa, né? E o que a gente tem de interessante para essa partida, tropa? O Hangzhou, tá? Ele marcou em 9, não perdeu em 8, marcou 2 ou mais gols em 8, concedeu em 8, gol no primeiro tempo em 7, cobriu a linha de mais de 2 gols em 9 e ambas marcam sim em 7. O Shandong marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 5, marcou no primeiro tempo em 8, mais de 1,5 gols em 8, né? Mas teve gol no primeiro tempo em 8 também e cobriu a linha de menos 4 gols em 8, tá? Nessa partida a gente vai estar buscando gols, né? 1,5, tá? É interessante para esse jogo, certo? E para quem quiser, né, buscar mercado de vitória, certo? É buscar algo a favor do Shandong, tá? Porém, o Shandong como visitante, tá? Ele não é lá, né, esses visitantes. Em 10 jogos ele venceu apenas 2, empatou 6 e perdeu 2, né? Então é um time que empata bastante fora de casa, certo? Já o Hangzhou, como mandante, ele ganhou 4, perdeu 4, tá? Então seria interessante a gente buscar aí esse 1,5 gols, né, a 1,29, tá? Safe no bilhete, para quem quiser tá buscando algo a favor o Shandong, né? Pode ser um empate anula, dupla chance para se resguardar, é interessante, certo? Porém, levaria para o ao vivo, né? Caso quiser fazer uma entrada aí em ML, tá ok, tropa? Bom, o próximo jogo de 7 horas da manhã, lá no Japão, tá? O Vissel Kobe vai receber o Kawasaki Frontale, tá? E o que temos de interessante para essa partida? Gols também, tá? O Vissel Kobe, ele, vamos dizer que quase, né, 90% dos jogos ele cobre essa linha de 1,5, tá? Então, se a gente for verificar aqui nas estatísticas, o Vissel Kobe marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 5, cobriu, né, essa linha de 1,5 e 9, ambas marcam sim 7. O Kawasaki Frontale marcou em 9, não perdeu em 8, cobriu a linha de 1,5 em 8 e menos de 3,5 em 8 também, né? São dois times que vêm aí, né, o Vissel Kobe, né, ele vem de uma sequência bem melhor do que o Kawasaki, né? O Vissel Kobe hoje, ele é o mandante, né, ele é o líder da tabela, tá? E o Kawasaki Frontale é o sétimo, né? E o Vissel Kobe, ele também é o melhor mandante do campeonato. Em 11 jogos venceu 7, empatou 2 e perdeu 2. Fez 20 gols, né? Sofreu 8 dentro de casa. Isso é uma média, né, quase de 2 gols por partida feito. Se a gente for somar gol feito e sofrido, né, dá mais de 2 gols, né? Uma média. Tá ok? E o Kawasaki Frontale em 11 jogos venceu 5, empatou 1 e perdeu 5, né? Fez 14 gols e sofreu 15 gols. É um time que tem uma média um pouco maior de 1,5 por partida, né? Feitos e sofridos também, tá? Então é interessante a gente pegar esse 1,5 a 1,22, tá? Se a gente for olhar o confronto entre essas equipes, teve aí apenas um jogo que não saiu, né? Mais de um gol, outros jogos saíram, tá? Então esse 1,5 safezada no bilhete, certo, tropa? É o palpite dessa partida. Bom, próximo jogo, aqui perto já, vamos na Noruega, 1 da tarde, né? O Molde, ele vai receber o Sarpsborg em casa, tá? Essa partida é para o Molde vencer, tá? E partida para gols, né? Noruega, o campeonato norueguês é um time bem over, tá? Porém, a gente não tem odd no 1,5,
certo? A gente tem odd apenas no 2,5, tá ok? Entre 2,5 e a vitória do molde, eu prefiro a vitória do molde, tá? Tá pagando 1,45, certo, tropa? O molde ganhou o primeiro tempo nas últimas 6, marcou nas últimas 6, não perdeu nas últimas 6, marcou no primeiro tempo nas últimas 6, ganhou 8, marcou 3 ou mais gols em 2, gol no primeiro tempo nas últimas 6, né? Ambas marcam não em 7. O Sarpsborg marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 4, marcou no primeiro tempo em 8, marcou 2 ou mais gols em 7, concedeu em 9, concedeu 3 ou mais gols nas últimas 3, cobriu a linha de 2,5 nas últimas 10, gol no primeiro tempo nas últimas 10, e ambas marcam sim em 5, certo? Então a gente tem aqui, né, uma estatística muito interessante para gols, tá? Esse HT também não tem odd, né? Mas seria interessante também buscar algo no primeiro tempo, tá? São dois times bem over, tá ok, tropa? Porém, nessa partida eu vou de vitória do molde, tá? Porque se a gente entra no e-mail, tá pagando 1,30, né? Se esse jogo ficar 1-0 pro molde, né? Então 1-0 pra gente já é goleada, se a gente entra na vitória, tá? Eu não vejo o molde perdendo dentro de casa pro Sarpsborg, né? Se a gente for olhar, o molde ele é o 5º colocado, o Sarpsborg é o 7º, tá? Porém o molde em 7 partidas jogadas dentro de casa, ele ganhou 5, empatou 1 e perdeu 1, tá? E o Sarpsborg em 7 partidas jogadas fora de casa, venceu 3, empatou 2 e perdeu 2, né? Tem uma média aí de 11 gols feitos, não faz tanto gol fora de casa, e sofreu 9 gols, também não sofre tantos gols fora de casa, tá ok? Porém, o molde ele perdeu o seu último jogo aí, né, Não, desculpa, o molde ele não perdeu o último jogo, deixa eu só verificar aqui, não, ele ganhou, cadê? Sim, ele ganhou 4-0 do Valarenga, tá? Bom, isso aí, tropa, essa partida aqui é pro molde ganhar, tá? Sem enrolação, né, o molde aqui nos seus últimos 4 jogos ganhou todos dentro de casa, né, inclusive jogou contra o Sarpsborg e ganhou de 2-1, 3-1, tá? Então, vitória do molde, tá? Bom, vamos lá, o próximo jogo aqui que eu vou estar trazendo pra gente, deixa eu verificar, na Suécia, tá? A gente tem o Djurgårdens contra o Elfsborg, tá? Jogo para gols, tá? 1,5 tá pagando 1,25 para completar o bilhete, é interessante, né? O Djurgårdens marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 8, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, marcou primeiro em 8, mais de 1,5 gol em 8, né? Do outro lado, o Elfsborg marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, ganhou 8, marcou 2 ou mais gols em 8, cobriu a linha de 1,5 nas últimas 10 e gol no primeiro tempo em 8. Tá? Se a gente for ver aqui as últimas partidas desses dois times, o retrospecto deles é bem parecido, né? Onde nos seus últimos 5 jogos cada um ganhou 3 e empatou 2, certo? E é briga de topo de tabela, né? É o primeiro colocado contra o quarto colocado, né? A diferença não está tão grande, é importante o Djurgårdens vencer dentro de casa para diminuir essa distância para 3 pontos, né? Referente ao Elfsborg. Na última partida, o Djurgårdens já ganhou do Malmo dentro de casa, né? Meteu 2-0 no Malmo, tá? Então ele vem bem motivado para essa partida. Se a gente for ver o retrospecto, né, entre essas partidas, sempre saiu aí, né? Teve apenas um jogo que ficou no 0-0 nas últimas 5 e o resto cobriu a linha de 1,5, né? O Djurgårdens também jogando dentro de casa, ele vem aí sem derrotas, né, nos seus últimos jogos, e o Elfsborg também jogando fora de casa vem sem derrotas, tá? Favoritismo aqui, por estar jogando dentro de casa e pelo jogo que eu assisti, né, do Djurgårdens contra o Malmo, eu acredito que o Djurgårdens pode levar aqui, né, um empate, tá? Pode se sair bem nessa partida. Porém, não vou entrar em resultado, é contra o líder do campeonato, né? Então é melhor a gente entrar em gols e se resguardar, certo, tropa? Bom, a próxima partida, tá? Que a gente vai estar trazendo aqui é na Finlândia, certo? Helsinki vai estar recebendo o Ilves Tampere, né? 11 da manhã. E o que temos aqui de interessante? Vitória do Helsinki, né? Não perdeu em 9, certo? E que temos aí, né? Não cobriu essa linha de menos 4 gols nas últimas 10,
no caso cobriu, né, essa linha de menos de 4 gols nas últimas 10. O Ilves cobriu essa linha nas últimas 6, então também seria interessante esse menos de 3 gols, né, a 1,25. Porém, eu estou fechado aqui com o Helsinki para vencer, tá? O Helsinki, que é o terceiro colocado, jogando dentro de casa em 8 jogos, venceu 5, empatou 2 e perdeu 1. E o Ilves, jogando fora de casa, ganhou apenas um jogo em 7, empatou 3 e perdeu 3 jogos, tá? Que vitória do Helsinki. Tropa, eu esqueci de falar um jogo, né, lá da Suécia, que é o jogo do Häcken, né? O Värnamo vai receber o Häcken, né? Isso a 12h30, tá? Lá na Suécia, ok? O que a gente tem de interessante nessa partida? Vitória do Häcken, a 1,70, tá? Eu compro essa vitória, porém, para se resguardar, né, para colocar no bilhete, um dupla chance, um empate anula é interessante, e também gols, né? São duas equipes bem over, tá? Tá pagando 1,17, né? Não é muito, né? Daria ali para completar um bilhete, mas eu prefiro buscar algo a favor ao Häcken, né? O Häcken, que marcou nas últimas 8, não perdeu nas últimas 8, marcou 2 ou mais gols nas últimas 8, cobriu a linha de 1,5 nas últimas 8, gol no primeiro tempo nas últimas 8. E o Värnamo cobriu, né? O Värnamo cobriu essa linha de 1,5 nas últimas 6. Se a gente for olhar o retrospecto dessas duas equipes, né, se enfrentando, o confronto direto entre elas, o Häcken levou a melhor nas últimas 3. Inclusive esse ano, né, o Häcken meteu 3-1 dentro de casa. Tá? E interessante, tivemos aí sempre ambas marcam, né? O Häcken jogando fora de casa nas suas últimas partidas. Vamos lá. Ele venceu 3, empatou 2 e perdeu 1, né? É um bom visitante. E o Värnamo perdeu 4 e ganhou 1, né? Então ele é um péssimo visitante, certo? É um péssimo mandante, certo, tropa? Tá? Então aqui não vou estar em cima do muro. Vitória do Häcken para se resguardar né, dupla chance, empate anula. Tá? Agora vamos lá para cima de novo. Tá? E a próxima partida, certo, que a gente vai trazer aqui pra gente, tropa, é na Dinamarca. O Lindby vai receber o Copenhague, tá? O que a gente tem de interessante, né? O Lindby, na temporada passada, ele brigou para não cair para a segunda divisão, tá? Se não me engano, foi por um ponto que ele não caiu. E o Copenhague, se não me engano, ele ficou em segundo lugar por 2 pontos, tá? Foi muito acirrado, né? Foi por pouco também que ele não foi campeão ano passado, certo? Nessa partida, é o primeiro jogo, né, da temporada das equipes, está começando agora a Superliga lá da Dinamarca. A gente tem que ter cuidado porque é o primeiro jogo, tá? Então, é interessante buscar algo a favor do Copenhague, porque ele tem um time mais qualificado do que o Lindby, sim, tá? Porém, vamos, né, com cautela, com calma, tá? Uma odd de 1,62 dá pra gente buscar aí um dupla chance, um empate anula para completar o bilhete, para ver como é que o time tá, né? Inclusive, ele também tem aí, né, jogo, se não me engano, pela Pré-Champions, agora no meio da semana contra o Breidablik, né? Ele vai visitar o Breidablik, tá? Então a gente, por esse jogo, tá? Eu não entraria na vitória direta, né? Pré-live, levaria pro ao vivo e buscaria algo sim a favor do Copenhague, dupla chance, porque a diferença de time é bem grande, tá? Tudo pode acontecer, é futebol, certo? Por isso que eu falo, né? Para tentar levar para o ao vivo. É 11 horas da manhã esse jogo, certo? Bom, o próximo jogo, tá? Na Bulgária, a gente tem o Ludogorets, porém a gente não tem odd nessa partida, certo, tropa? O Ludogorets está com uma odd de 1,13 para ganhar, né? É muito baixa. Se a gente for querer buscar algo, teria que ser no primeiro tempo, né? Uma vitória do Ludogorets no primeiro tempo, gol no primeiro tempo do Ludogorets, certo? É uma partida aqui que eu trouxe, mas, né, que seria interessante buscar ao vivo, né? O primeiro tempo termina 0-0 e o Ludogorets está com uma pressão maior e a odd já deve ter subido aí, tá? E aí é interessante fazer alguma entrada. Pré-live, tô de fora. Bom, agora vamos para o Brasileirão, né? Nosso queridinho, tá? O primeiro jogo, né? 4 horas da tarde, Mengão vai receber o América Mineiro lá no Maracanã, tá? E
não vou ficar em cima do muro. Para mim é vitória do Flamengo, certo? Para se resguardar, dupla chance, empate anula, porém eu não vejo o Flamengo perdendo, tá? É interessante gols também, né? O Flamengo ele vem cobrindo essa linha de 1,5 e o América Mineiro, como a gente já conhece, né? É um time muito over, sai muito pro jogo para fazer gol, faz gol, sofre gol, tá? Tanto que o América Mineiro cobriu a linha de 2,5 nas últimas 4, ambas marcam sim em 4, gol no primeiro tempo em 8. O Flamengo, gol no primeiro tempo em 9, mais de um gol e meio em 9 e menos de 2 gols e meio nas últimas 3. Né? Esse 1,5 é interessante, vitória do Flamengo é interessante e esse gol no primeiro tempo também é interessante. Tá? Entre gol no primeiro tempo e vitória do Flamengo, eu prefiro, né, a vitória do Flamengo, certo? Bom, o próximo jogo, Palmeiras e Fortaleza, tá? Aqui, o que temos de interessante? O Palmeiras, ele vem em um péssimo momento, né? Vive um péssimo momento, foi eliminado na Copa do Brasil, né, pelo São Paulo, dentro de casa, empatou seu último jogo com o Internacional, não vem fazendo boas partidas, a torcida está inconformada com a diretoria, né? Então, o Palmeiras está num momento um pouco difícil. Vai enfrentar o Fortaleza, né, que não vive lá o seu melhor momento, né, no campeonato, porém tem um time qualificado, tá? Mas o Palmeiras, jogando dentro de casa, é um time bem forte, certo? Então eu não entraria contra o Palmeiras, tá? A 1,62 dá para buscar um dupla chance, né? Um empate anula para o Palmeiras. Pode ser que esse seja o jogo, né, que o Palmeiras vai voltar a vencer, tá? E também é interessante esse menos de 3,5 a 1,33, tá? O Fortaleza ele cobriu esse menos de 3,5 nas últimas 10 e o Palmeiras também cobriu esse menos 3,5 nas suas últimas partidas, tá? Então é interessante, certo, tropa? Bom, vamos lá. Então essa partida, buscar algo a favor do Palmeiras, tá? Não entraria na vitória seca pré-live, buscaria um dupla chance empate anula e menos de 3,5 gols, certo? O próximo jogo, às 18h30, né, Bahia vai receber o Corinthians, tá? De cara, partida para poucos gols, né? A gente tem aí dois times over, tanto que nem tá pagando tanto, né? Tá pagando em 17. Corinthians é um time bem over, cobriu essa linha de menos 4 gols em 9 e o Bahia cobriu essa linha em 7, tá? Não consigo entrar na vitória, né, ver favoritismo para nenhum dos dois times. O Bahia vem jogando bem e o Corinthians ele ressurgiu, né, tá pouco a pouco voltando, né, a jogar melhor, né, voltou a vencer também, que é importante, tá? Porém, não consigo confiar no Corinthians para ganhar do Bahia e não consigo confiar no Bahia para ganhar do Corinthians, tá? Nessa partida eu vou ficar de fora, né? Porém, eu vejo interessante, né, esse menos de 3,5 gols. E o último jogo, né, às 18h30, Cuiabá vai receber o São Paulo do Dorival, né? E essa partida, tropa, pode ser loucura, tá? Pode ser loucura. São Paulo vindo com o time titular para essa partida, que eu acredito que vem. Né? Ele ganhando essa partida, dependendo do jogo do Flamengo, ele pode aí, né, terminar a rodada em segundo lugar, caso o Flamengo perca. Né? Eu acho que se empatar, aí vai para os critérios de desempate, tá? Porém, se o Flamengo empata e o São Paulo ganha, eles ficam aí com a mesma quantidade de pontos, certo? E se o Flamengo perde, né, o São Paulo fica em segundo lugar. Tá? Então, eu acredito que ele vem com força total para esse jogo. É, né? Um jogo importante para ficar lá no topo da tabela, apenas atrás do Botafogo. O Cuiabá é um time chato, né? É um time chato. Resumindo, chato. Eu acho um time muito chato, tá? Ele é difícil, né? Porque o jogo que é para ele ir bem, às vezes ele não vai. O jogo que a gente acha que o outro time é superior e ele consegue ser melhor em algum momento, até arrastar um empate. Né? Então o Cuiabá ele vem fazendo boas partidas, certo, tropa? E o que a gente tem de interessante para essa partida? O Cuiabá ele cobriu a linha de menos 3,5 gols nas últimas 10, o São Paulo cobriu nas últimas 8. Né? Esse menos de 4 gols, né, seria interessante pelo estilo de jogo do Cuiabá. Né? Pelo estilo de jogo do São Paulo,
né? Eu acredito que esse 1,5 a 1,53 é muito interessante, tá? O Cuiabá, bem provável ele vá fazer um gol dentro de casa, né? E o São Paulo, bem provável também vai fazer um gol no Cuiabá, certo? Eu acredito que nessa partida o São Paulo ganha, tá? Eu busco algo a favor do São Paulo, cotação de 2,50, o São Paulo tá jogando muita bola, né? O Dorival conseguiu arrumar o time, certo? E eu vejo muito valor no São Paulo, tá? Nessa partida. 2,50, interessante buscar algo a favor dele, um dupla chance, um empate nula. Não vejo o São Paulo perdendo pro Cuiabá, tá ok, tropa? Bom, esses foram nossos jogos de sábado, né? Vou deixar no final do vídeo um bilhete, certo? Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Bem aqui tem um botão, se inscrever, né? Inscreva-se. Pô, não custa nada, vai ajudar aí a gente a estar crescendo, a estar melhorando, né? Vamos para cima, a gente já cravou 3, né? Cravamos 3 bilhetes seguidos essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, foi por pouco, né? Hoje a gente já cravou. Amanhã a gente vai cravar, domingo vamos cravar e vamos terminar a semana, né, no green, né, 6-1, né, uma semana aí bem interessante pra gente ter forrado, certo, tropa? Bom, e final do mês, tropa, eu vou estar trazendo aqui também o resultado, né, de como foi esse mês, né, como foi o planejamento, né, pra gente ver quantos green a gente teve, quantos red a gente levou, fazer um levantamento, tá? O importante é a constância, né? A aposta esportiva, ela não é... se tu querer, né, o resultado agora, tu vai acabar quebrando tua banca, né? O interessante é tu manter constância, respeita, né, teu gerenciamento, tua banca e mantenha a constância. Semana passada, semana de red, né, porém a gente sabe que acontece, às vezes a gente entra numa bad run e, porém, se a gente mantém constância, ao longo prazo a gente vai conseguir ver resultado, tá? Então, é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Bom, tropa, essa é a nossa duplinha, tá? Empate anula hacking e menos de 4 gols no jogo do Palmeiras com Fortaleza. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.